Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Mercúrio em Virgem, onde eu analiso detalhadamente o mapa astral que tu me trouxeres. E, como sempre, esse é o momento, às 12h12, às 12 horas e 12 minutos, de a minha audiência vir tirar dúvidas acerca dos seus mapas. Então, como sempre, temos algum convidado, algum perguntador. E esse perguntador hoje é a Cristiane. A Cristiane já veio aqui, já é persona muito grata da nossa live, mas hoje ela vai trazer o mapa do seu filhote. Chegou aqui a mensagem da mamãe Cristiane para o seu filhote Arthur. Arthur é um geminiano com ascendente em Sagitário. E não há nem planeta. O que você pode falar sobre isso? Pelo que eu me lembro, né, Cris, não tem nenhum planeta onde? É no ascendente ou em alguma casa? Deixa eu ver se eu podia puxar. Não vou conseguir puxar agora. Bom, o geminiano com ascendente em Sagitário, a gente tem que considerar que o Gêmeos ele é o signo oposto ao Sagitário. E esse signo oposto, quando a gente tem o Sol, geminiano é que tem Sol em Gêmeos. E o ascendente em Sagitário, ele é a maneira de agir, de se expressar da pessoa. Então, quando nós temos o Sol e o ascendente em signos opostos, o que isso significa? Que o Sol da pessoa ficou um pouco acima ou um pouco abaixo da linha do descendente. O descendente em si é um ponto de pouca importância no mapa. O pessoal às vezes pergunta assim como se fosse um complemento do ascendente. Na verdade é um ponto realmente de menor importância. Dos 4 pontos cardinais do mapa, né? O ascendente é o mais importante, o segundo o meio do céu. Eles têm uma relevância grande no conjunto. O fundo do céu é um complemento do meio do céu, tá? Mas é um complemento do ponto de vista psicológico. A gente encontra indicado pela posição do fundo do céu aspectos do subconsciente, aspectos aquele tapete que se joga coisas para debaixo dele, do ponto de vista psicológico. Isso não necessariamente vai ter alguma relevância, vai ter quando estiver cercado de planetas, ou quando tiver alguma coisa de destaque ali. Já o descendente é o quarto dos 4, né? Não tem uma grande relevância. Mas, se nesse descendente o Sol estiver posicionado um pouco abaixo ou um pouco acima, faz diferença. Então, se estiver um pouco acima, o Sol estará na casa 7. E se estiver um pouco abaixo, o Sol estará na casa 6 do mapa. Porque esse descendente é a linha divisória entre a casa 6 e o 7. Até se a Cris estiver me ouvindo, pode só me assinalar se o Sol do Arthur ficou na casa 7 ou 6. Se tu tens o Sol no signo oposto ao ascendente, ao signo ascendente, é uma dessas duas opções. O que a gente encontra nesses casos? Em primeiro lugar, isso é importante de se falar. Todo mundo que tem o Sol numa posição, o ascendente e o Sol em signos opostos, possui naturalmente dentro de si uma complementariedade. É o meu caso, por exemplo. Eu tenho Sol em Leão, mas eu tenho ascendente em Aquário, que é o signo oposto a Leão. Nós temos, então, no caso do Arthur, que é Gêmeos e Sagitário, uma forma de se expressar, o ascendente, o Sol está na 7. Obrigado. Uma forma de se... Que nem eu também. Eu e o Arthur vamos usar muito bem quando ele crescer, que ele ainda é bem pequeno. Nós temos uma complementariedade no seguinte sentido. A forma de agir, ela se expressa através da energia que faz polo com a energia do Sol. O que é o ascendente de fato? O ascendente é o ponto no horizonte onde o Sol nasce no dia em que a gente nasce. Porém, naquele horário, não obrigatoriamente o Sol estaria nascendo ou estará nascendo, mas alguma outra coisa vai estar nascendo. Então, pelo menos um signo, uma das 12 constelações, estará se erguendo no horizonte leste. E esse será o nosso signo ascendente. Se esse signo ele é oposto ao signo do meu Sol, significa que o meu Sol está próximo da linha do horizonte contrária, ou seja, do pôr do Sol. Isso significa que a energia que explica o meu ego, que é a energia do Sol, ela é complementar, ela é oposta à energia do meu ascendente, que é como eu me mostro, como eu me revelo, como eu
me apresento para o mundo? Através da minha forma de agir. Então, por essa razão, em primeiro lugar, o Arthur tem uma complementaridade importante. O Sol dele está no poente e o ascendente dele está no signo que faz polo. Um geminiano é muito mental, um geminiano é observador, ele é muito dinâmico. Crianças geminianas são crianças ágeis, são crianças espertas, que aprendem muito rápido e que precisam de estímulo intelectual. Crianças geminianas precisam ser a melhor coisa que se pode fazer por elas. É estimulá-las a ler, estudar, aprender, sabe, observar, vão ser muito observadores. Embora possam ser também muito distraídos. Por quê? Porque eles estão observando coisas desse mundo e dos outros, né? Mas o ascendente em Sagitário, que é a forma de se expressar na ação, vai carregar esse geminiano muito mental de uma força de ação muito grande. O Sagitário, no ascendente, torna a pessoa muito forte, muito ativa e muito aventureira. Então, por exemplo, um geminiano padrão, ele é mais sereno, ele é mais tranquilo. Por quê? Porque ele está pensando, ele está conversando, ele está observando, ele está meio em paz, né? Ele pode ser dinâmico, ativo, de brincar, de correr e tal, mas ele é mais da paz. Agora, o ascendente em Sagitário torna ele mais da guerra. Como assim? Porque o Sagitário, no ascendente dele, faz ele querer aventura, ele quer ação, movimento. E esse movimento, ele acaba se tornando, né, na infância, algo muito necessário para que a criança consiga expressar aquela geminianice dela, né? Ou seja, ela quer aprender, mas ela vai mostrar intensamente que ela quer aprender, que ela quer entender, que ela quer se conectar. O Sol na 7, olha como a gente está falando algumas coisas só por esses pontos iniciais. O Sol na 7 torna esse geminiano muito carinhoso, muito afetuoso. Por quê? O Sol na 7 é a posição dos relacionamentos, do envolvimento amoroso. O Sol na 7 deixa a pessoa muito amorosa. Por que eu estou destacando isso? O geminiano padrão, ele é mais racional, ele não é tão do afeto, ele é mais do entendimento. Ele acaba até sendo meio desligado das questões afetivas, porque atrai muito mais ele o entender. E é muito mais atraente uma boa conversa ou uma boa descoberta. O geminiano é muito curioso. E a criança geminiana é muito curiosa, tudo quer saber, quer aprender. Mas o Sagitário, no ascendente, deixa ela curioso e com ímpeto de ir atrás, de pesquisar, de buscar, de investigar. Então, é uma combinação muito interessante. Como eu falei no início, existe uma complementaridade entre essas duas forças. Então, é muito legal quando tu tem o Sol de um e o ascendente de outro. Por quê? Porque isso gera uma tendência ao equilíbrio de duas forças importantes que existem dentro da pessoa. Tá? Então, isso é uma tendência. A gente pode se desequilibrar por várias outras razões, né? Até por não cuidar bem do que a natureza nos deu. Mas a natureza nos dá uma tendência a equilibrar, a manter equilibradas essas forças que operam dentro da nossa personalidade. Por essa razão, então, que eu posso dizer, eu precisava começar com esse detalhe do Arthur aí, que é Sol em Gêmeos, na casa 7, em oposição, ou no signo oposto ao signo ascendente, que é Sagitário. Então, tendo essa descrição inicial, a pergunta da crise específica foi o que podemos falar sobre o fato de não haver planetas no ascendente? Olha, em primeiro lugar, isso é normal. É tão comum e tão normal haver planetas ali quanto não haver. Não há problema nenhum em não haver nenhum planeta. Por quê? Porque o ascendente ele tem o seu significado baseado no signo. Então, um signo sempre vai ter. Se houver um planeta, esse planeta vai ser um complemento do significado do ascendente. E esse complemento, ele vai significar
que tem um pedaço da personalidade dele, é o planeta em questão, que está fortemente associado ao agir dele. Então, vamos supor que ele tivesse algum planeta e esse planeta fosse Marte. E esse Marte, então, estaria associado ao ascendente do Arthur. E o Marte, que quer dizer o aguerrimento, a energia vital e o significado de Marte, aquele pedaço da personalidade dele, vai estar sendo fortemente expressado através do ascendente. Tá? Não é o caso, tu está me dizendo que não tem nenhum planeta. Eu podia estar com o mapa aqui na mão, tá? Mas vou tentar providenciar para as próximas aí, porque eu já fiz o mapa do Arthur, né? Podia ter trazido ele aqui à mão. Agora vai demorar. Mas que bom que a gente tem imaginação. A gente imagina e lembra, imaginação e memória juntos. Tá? Então, se não tem planetas em volta do ascendente do Arthur, tranquilo. Simplesmente a ação, a expressão do rapaz pela sua ação vai se explicar primariamente pelo signo. Não precisa ter nenhum planeta, né? Não precisa, no caso dele, ter algum aspecto da sua personalidade diretamente relacionado com a expressão. Acho que é isso, Cris. Que mais que tu tem? Essa era só a primeira de algumas muito interessantes que ela tinha me comentado. Tu pode já escrever e aí tu só dá enter quando for a hora de mandar. É uma sugestão aí. Cris, enquanto tu vai escrevendo, eu vou tentar. Só com a primeira pergunta você já disse muito com a mulher. Que bom! Que bom, que bom. Fico feliz. Eu recordo pouco, né? Faz tempo que a gente fez, mas eu imagino que seja por aí. Que bom saber. Enquanto tu escreve, eu vou tentar te chamar de novo, tá? Pode escrever à vontade, eu só vou tentar te chamar de novo. Para ver se alguma coisa mudou, né? Vai que alguma coisa mudou e a gente consegue chamar a nossa convidada aqui para participar. Falando é melhor. Opa! Ah, caiu de novo. Bom, então, queridos ouvintes da nossa audiência, estamos com um problema técnico desconhecido. A nossa convidada está de prontidão presente aqui com as suas perguntas, mas está tendo que escrever e digitar devido a algum detalhe misterioso aqui do Insta, que ela entra e cai. Então não sabemos o que é, alguma dificuldade técnica. Estamos contornando esse problema com a escrita dela no chat. Agradeço a compreensão, em especial da nossa convidada, que está então já nos enviando a sua segunda pergunta. Hoje, então, para quem está chegando depois, sobre o mapa do filho pequeno da Cris, que é o grande Arthur. O pequeno grande Arthur. Então, em instantes, teremos mais uma pergunta para continuar tocando o nosso programa Mercúrio em Virgem aqui. Normalmente. Quase normalmente. Na casa 2, tem 3 planetas. Saturno, Plutão e Lilith. Na casa de Capricórnio, eu imagino que tu queiras dizer que essa casa tem esses 3 planetas em Capricórnio, né? Que essa aí não é a casa de Capricórnio. Mas a casa 2, então, esses 3 estão em Capricórnio. Né? Imagino que seja isso. Bom, vamos lá. Enquanto ela dá um ok, a casa 2 é a casa da expressão da matéria, da nossa relação com a matéria. A casa 2 vai nos falar como que a pessoa, sim, obrigado. Como que a pessoa ela vai lidar com as questões materiais. Ou seja, no mundo materialista, essa casa é um pouco sobrevalorizada. As pessoas falam muita coisa, que a casa 2 é dinheiro, é só dinheiro, e que se tem planetas na casa 2, então isso vai ser indicador de uma vida financeira, assim ou assado. Mais ou menos, pessoal. Casa 2 é a nossa relação com a matéria, sim. Mas isso não é só dinheiro. A pessoa que tem um Plutão, um Saturno e uma Lilith na casa 2 no signo de Capricórnio, é um indicador bastante forte. Em primeiro lugar, vamos começar com o mais forte deles. Né?
E a Lua está na casa 5. Opa, esse aí vai ser o meu próximo comentário aí. A Lua na casa 5 vai fazer dele um simpaticão, uma estrelinha, né? Mas já vou falar dessa Lua na 5 aí. Na casa 2, a gente tem... vamos começar com Plutão, tá? Quando nós temos mais de um planeta, as influências e as representações deles se misturam. Então, se fosse só Plutão, a gente falaria 100% isso. Mas sendo Plutão e Saturno, a gente vai ter que dividir essa influência mais ou menos meio a meio. Tendo uma Lilith junto, que não é um planeta, é um ponto virtual, né? Mas a gente vai ter que dividir mais ou menos um terço. Né? Então, o que eu vou falar do Plutão não é 100%, né? Mas ele vai ter influência forte do Saturno, que está na mesma casa e mesmo signo. Plutão em Capricórnio nos fala de uma relação forte que ele vai ter na vida com as estruturas, com as hierarquias. Plutão, quem nasceu, né, que é o caso dele com o Plutão em Capricórnio, vai ter uma relação com o poder e com uma hierarquia social. É possível que ele tenha boas oportunidades na vida de ascensão social, de aquisição de poder pessoal. Não quer dizer que ele vai entrar na política, nem que ele vai ser um mega empresário. Talvez até sim. Mas que ele vai encontrar, ele vai se deparar na vida com oportunidades importantes de ascensão social. Isso, infelizmente, devido a Plutão ser um planeta de trânsito muito lento, são coisas que a gente vai verificar ao longo da vida dele inteira. Então, ao longo das décadas, a gente vai poder observar isso, né? Não é uma coisa que na infância ou na adolescência a gente vai perceber. Mas, na infância e na adolescência, o aspecto psicológico de um Plutão na 2 é uma visão muito clara do que se quer. Ou seja, o que está na base, na origem, na raiz de esse aspecto? É uma espécie de ambição. Mas entenda, essa ambição, desde a infância, ela pode ser direcionada de maneira muito construtiva ou não. Então, para os pais e para os que conviverem com o Arthur desde cedo, é importante ter em conta isso. Ele tem a semente de uma grande ambição, de uma grande força de vontade de crescer, de ser grande, de conquistar um espaço, de conquistar um cargo, de conquistar um posto relevante. Ou seja, em termos de posicionamento, ele não vai se contentar com pouco. Isso está em semente. Cabe a quem ajudá-lo a formar apenas fazer o possível para que ele forme isso de maneira muito justa, muito correta e muito altruísta. Porque o problema da ambição é quando ela não se torna altruísta. Então, Plutão na 2 tem uma relação forte então, com o poder que se tem sobre as coisas materiais, sobre o dinheiro e também sobre o seu posicionamento social. E isso no nosso meio materialista acaba sendo sobrevalorizado, mas é uma questão como outra qualquer da vida. Né? Não é nada tão mais importante. Apenas o nosso arranjo de mundo é algo que é muito falado. E além disso, o Plutão na 2, por ser em Capricórnio, também vai ajudá-lo a entender a lógica da sociedade, da política, das relações humanas, dos interesses. Né? E ele vai, de certa forma, conhecer o melhor e o pior desse mundo dos arranjos de interesses, de cargos. Né? Então, esse Plutão na 2 vai, talvez, sendo ele geminiano com ascendente sagitário, talvez torná-lo um excelente negociador. Talvez torná-lo um excelente argumentador, articulador. É um aspecto que não seria impossível que ele enveredasse pela política. Né? Na verdade, é um aspecto muito compatível. Mas pela boa formação ética e moral que eu sei que ele tem, pelos bons exemplos e influências que eu sei que tem dos pais e do seu meio saudável, é possível que ele enverede essa inclinação, não para a política comum, mas para
algum tipo de liderança, algum tipo de ação de condução, de articulação, ou seja, é um tipo política, mas não a política partidária. Né? Mas é bem possível que ele transite por esses meios. E anotem o que eu estou dizendo, ele não vai se contentar com pouco. Ele vai querer crescer na vida, ele não vai se contentar com pouca coisa. E ele vai ter inteligência dos gêmeos para abrir os seus caminhos. E ele vai ter o ímpeto, a força do Sagitário para realizar o que precisa. Com esse combustível importante do Plutão na 2 em Capricórnio. Só que somado a isso, ele tem... Ah, e assim, ó, só associado, né? A Lua na 5 faz com que ele tenha uma facilidade de se mostrar agradável, querido, se mostrar, literalmente de se mostrar. Ele vai ter uma facilidade para se mostrar. O geminiano, ele tem, se fala que ele tem duas caras, né? Isso não é uma questão ética, não. Duas caras, ele muitas vezes ele apresenta um lado de si e ele lida com muita naturalidade com outros lados de si. As outras pessoas é que têm dificuldade de entender isso, né? Acham que ele está mudando muito, mas são os lados as partes diferentes que nós carregamos dentro, né? Então, esse geminiano que tem muitos lados, ele vai ter uma facilidade de mostrar o seu melhor lado. A Lua na 5 vai fazer ele um pouco estrelinha, um pouco simpaticão, um pouco carismático. E isso vai abrir muitas portas para ele. Né? Então, ele vai ser um cara fácil de cativar, fácil de seduzir, né? Fácil de envolver. Vai ser um queridão. E muito cuidado, porque a Lua na 5 ela torna a pessoa muito fértil. Fértil tanto fisicamente para filhos, quanto para ideias, para projetos. Ou seja, Lua na 5 deixa a pessoa muito paternal ou maternal com várias coisas. Pode ser que ele se sinta muito inclinado a ter filhos, vários, sei lá. Ou que ele trate as pessoas de maneira muito paternal, ou seja, que ele desde cedo aprenda a cuidar das pessoas e se sentir responsável por elas. É muito interessante porque são duas coisas que podem caminhar juntas. Vocês que vão acompanhar o crescimento dele, né? Para quem não sabe, ainda ele tem 2 anos, né? Cris, acho que é 2 anos, né? De idade. Para quem não, vocês que vão acompanhar ele, é muito provável que nós estejamos analisando aspectos que predispõem uma forte liderança. Né? Tanto o ascendente Sagitário, quanto o Plutão na 2, em Capricórnio, quanto a Lua na 5, predispõem uma forte liderança. Se tu quiser me lembrar, Cris, só qual é que é o signo em que a Lua está na casa 5, eu calculo, se Capricórnio está na 2, que seja 3 Aquário, 4 Peixes, 5 Áries. Mas eu não recordo se é a Lua em Áries ou é outro signo. Né? Então, 2 anos e 8 meses, adora se aparecer. Com Lua na 5, adora se aparecer. E Sagitário não tem vergonha, né? Sagitário não tem vergonha. O Geminiano tem um lado envergonhado. Só o outro não, né? Mas o Sagitário gosta de... Cheguei! Né? Com Lua na 5. O Sagitário, ele chega chegando no ascendente. E a Lua na 5 gosta de chegar chegando. São coisas complementares. Se tu puder me relembrar o signo da Lua, te agradeço ali só. Mas só voltando agora à pergunta ali da casa 2, além do Saturno, do Plutão, a gente tem Saturno também. O Saturno vai agregar esse foco, essa ambição, esse querer crescer da casa 2, vai agregar alguns condicionantes. O Saturno fala das nossas limitações. O Saturno fala das nossas responsabilidades. E o Saturno bota uma certa condição em tudo. Então, também é meio estereótipo falar que Saturno na casa 2 é dificuldade com dinheiro. Tá? Não é tão simples assim. O Saturno na casa 2, ele associa a essa forte vontade de crescer, de ascender,
ele associa uma série de condições mais ou menos difíceis para que isso ocorra. Então, ele vai ter muita força de crescimento, mas ele vai ter que enfrentar dificuldades. Ele vai encontrar algumas resistências externas e também internas. Opa, chegou a Lua aqui. Lua em Áries, ele vai ter muita força. Um geminiano com Lua em Áries e ascendente Sagitário. Vai ser um cara muito forte, um cara muito aguerrido, determinado e com uma certa impaciência. Talvez essa ambição que a gente falou, junto com o Saturno, na casa 2, em Capricórnio, ensine a ele a ter muita paciência, porque ele vai precisar. A Lua em Áries é impaciente. A Lua em Áries não quer esperar, mas às vezes precisa esperar. E o Saturno em Capricórnio, na casa 2, é muito bom em termos de trabalho. Seja lá no que ele for trabalhar, ele vai ter sempre muita oferta, muito trabalho, sempre vai ter o que fazer, vai ter... é um favorecimento, né, para que ele sempre tenha oportunidades de trabalho. A questão é que esse trabalhar muito é uma condicionante para que ele tenha uma boa base. Então ele vai ser um cara muito trabalhador, mas com esforço ele vai chegar longe, mas vai precisar de esforço. Não vai ser de graça. E isso não é ele parece determinado. Então, vamos considerar, Cris, um complemento essa para a pergunta anterior, porque vai cair muito bem. Ele parece determinado, com certeza. Isso vem, em primeiro lugar, do ascendente em Sagitário. Em segundo lugar, da Lua em Áries. O fato de ele ter a Lua na 5 indica que ele gosta de aparecer, ok. E ele, vamos traduzir isso melhor, ele não vai ter vergonha. De novo, o geminiano tem um lado tímido, o outro não. Né? Então, o lado que não é tímido dele, de vez em quando ele pode ter uns ataques de timidez. Mas o resto do tempo, ele vai gostar de aparecer, ele vai gostar de estar em evidência. E ele vai lidar bem com isso. Entenda, toda criança passa pela adolescência antes de chegar adulto. E na adolescência, a adolescência é uma prova para todo ser humano, né? Porque é uma prova em que a gente tem que aprender a lidar com a exposição, com a imagem. Então, é normal que ele tenha momentos em que isso não seja tão óbvio. Mas, no geral, ele, até a fase adulta, vai lidar muito bem com a exposição. Me arrisco a dizer que ele trabalhe com alguma coisa pública, alguma coisa que utilize essa imagem, porque ele vai ter vários fatores favoráveis para essa exposição, para esse trabalhar com a imagem. Ele vai ser um cara que não vai ter problema de se posicionar, de se apresentar. Então, de onde vem essa determinação? Em parte da Lua na 5, mas também da Lua em Áries. A Lua em Áries é um astral muito determinado, muito aguerrido. Eu quero e vou atrás do que eu quero. E o ascendente em Sagitário é expansivo, é uma ação bastante ígnea, é uma ação de fogo, né? É uma ação efetiva. O ascendente em Sagitário não faz as coisas pela metade, faz com tudo, faz com vontade. Então, de onde vem essa determinação? Aos 2 anos e 8 meses, tu vais perceber, como sempre, né? Tu vais perceber bons indícios disso. Mas ao longo da infância e adolescência, tu vais perceber provavelmente muito mais. Não te assusta se tu tiver dificuldade de lidar com a impetuosidade dele, com a determinação dele. Não te assusta. Por quê? Porque, no fundo, ele é muito amoroso. Ele tem sol na casa 7. Mas vocês vão ter que ter tato, paciência para lidar, porque ele vai ter momentos e fases muito impetuosas, muito, talvez até agressivas, tá? Porque é bastante fogo. É o fogo do Sagitário no ascendente, é o fogo da Lua em Áries. Né? E, então é normal. E a agilidade, o dinamismo do Sol em Gêmeos. Então é normal que para uma mãe canceriana, muito doce, não seja fácil lidar com isso sempre. Às vezes não vai ser. Tá? Mas o teu ascendente em Gêmeos, Cris,
Vai ajudar muito, porque a tua forma de agir também é geminiana, é inteligente. Tu vai encontrar as formas de ensiná-lo, de explicar para ele o que é melhor, por que agora sim, por que agora não. Mas lembra que ele é geminiano. Tem que explicar, tem que fazer ele entender. Aí ele vai ser teu aliado. Né? Tem que mostrar para ele o porquê das coisas. Esse é um estímulo intelectual. Para ele, a maior frustração vai ser não mostrarem o porquê das coisas. E a maior alegria vai ser ele conseguir enxergar o porquê. Porque aí toda essa impetuosidade ele vai direcionar inteligentemente. Mas ele tem que entender. Então, querem ter ele de aliado, ajuda ele a enxergar o porquê das coisas. Porque aí, senão, essa força toda dele vai bater contra, vai bater de frente, vai rebelar. E vai rebelar em momentos, não é agora, é ao longo da infância e adolescência. Por quê? Porque ele é muito amoroso. Ele tem Sol na casa 7. Ou seja, é um valor inestimável para ele, os vínculos. Não só com a mãe, né? Mas com todos. Ele vai ser muito, muito humanista, apesar de toda essa força e determinação. Uma última pergunta é: onde é que está a Vênus dele? Vênus, enquanto a Cris bota, eu falo com ele como se fosse um adulto. Ele entende. É criança geminiana. Se tu der corda, ele começa a falar contigo que nem adulto. Porque os gêmeos, desde cedo, ele quer entender. Então, é claro que muita coisa ele não entende. Mas aquela alma que encarnou como gêmeos, desde cedo, ele precisa buscar entender tudo. Então, por isso que às vezes tu conversa com criança geminiana, isso todo astrólogo fala. Parece que tu fala com adulto. Então, isso é um bom geminiano. É um geminiano típico nesse aspecto. Cris, se tu quiser só me contar onde é que está Vênus. Aí, Vênus na casa 8, no signo de Câncer. Tá? Então, fica tranquila que nem sempre ele vai demonstrar todo o afeto que ele tem. Vênus em Câncer é carinhoso, é mais ainda, né, tendo um Sol na 7. Mais ainda ele vai ser bastante carinhoso, mas nem sempre ele vai demonstrar. Porque a casa 8 guarda muito. A casa 8, Vênus em Câncer é a amorosidade que ele aprendeu da mãe. Mas, na casa 8, ele vai deixar isso muito, muito guardado. Então, ele vai escolher bem para quem mostrar e quando mostrar. Mas vai mostrar quando se sentir seguro e à vontade, vai mostrar. Mas não se assustem que ele não mostre sempre. Não quer dizer que ele deixou de ser carinhoso ou deixou de ser amoroso. Tá? Cris, acho que dá tempo de mais uma perguntinha rápida. Eu sei que tu tem algumas, todas muito interessantes. Vamos aproveitar. Se tu tiver mais alguma rápida, a gente fecha. Passa rápido. Enquanto ela escreve, enquanto não chega aqui para no Rio Grande do Sul, ban é um bar com acento. É um bar um pouco mais intenso. Confiem os tambores. Está vindo aí, chegando mais uma perguntinha da Cris. Sobre o seu filhote Arthur. Geminiano, ascendente em Sagitário e Lua em Áries. Vai ser um futuro grande homem. É um grande homem em formação aqui. Que está se formando aí. Com esse... O nó do norte está na casa 9 no signo de Leão. Cris, te prepara. O nó do norte, esse é um ponto muito positivo, né? O nó do norte, a gente já falou, inclusive temos um programa, Nó do Norte, né? Que no momento está temporariamente em recesso. O nó do norte, ele é o indicador do sentido da vida. É um indicador vocacional. É um indicador daquilo que da nossa relação com o porquê fazemos as coisas. Então, o nó do norte, onde ele estiver posicionado, vai, de certa forma, indicar o idealismo, né? Para onde se há, se não há e para onde aponta. O nó do norte na casa 9 é o nó do norte dos grandes idealistas. É daqueles que vão escolher alguma causa nobre para dedicar a vida. Desde cedo, alguém que tem um geminiano, né, com ascendente sagitário,
o nó do norte na casa 9, ele desde cedo vai escolher uma boa causa nobre para servir. Ele certamente não vai ser aquela pessoa que trabalha, vem para casa, descansa e acha tudo um tédio porque não vê sentido no que faz. Não. Essa alma ambiciosa, essa alma desejosa de realizar, vai buscar encontrar logo uma boa razão que dê sentido e dê cores à sua vida. Então esse é um idealista em potencial muito grande. E o fato de estar em Leão, essa causa nobre certamente vai ser muito altruísta. Por quê? Porque Leão é o signo do rei, né? Então ele tem que achar algo para reinar. Ele vai ter algo, e o reinar significa cuidar dos outros. E o reinar significa responsabilizar-se, assumir pelo bem-estar dos seus. Então isso é mais um indicador, Cris, mais um terceiro, até agora, do que a gente falou, um terceiro indicador de um potencial de liderança. Né? Então esse Arthur aí tem tudo para ser o rei Arthur mesmo. Tá? Porque ele vai precisar, para realizar, para essa alma se realizar, ele vai precisar encontrar um bom reino para ele. Né? Um bom reino. Deixa eu finalizar, Cris, com um detalhe. Dizem que quando Alexandre o Grande era jovem, o pai dele, que era o rei, tinha comprado um cavalo de muito valor, que era o Bucéfalo, né? Ainda não se chamava Bucéfalo. Mas esse cavalo ninguém conseguia domar. E o rei estava já irritado, porque eram muitos cavalariços que tinham tentado domar, e cavalariços bons, e ninguém conseguia aquietar o coitado do cavalo. E o Alexandre era um guri novo, né? Tinha 12, 13 anos. E ele pede para o pai para tentar. E o pai, não, mas o que tu... Os melhores profissionais não fazem, o que tu vai fazer? E o Alexandre vai e acalma o cavalo. E aí todos ficam impressionados, mas como que ele fez isso? E ele explica, não, é que eu reparei que esse cavalo tem muito medo da sua sombra. E só a inteligência de observar e encontrar algo que ninguém tinha visto. Então, apesar de todos os cavalariços terem tentado, ele vai lá e resolve usando a inteligência. E aí, nesse momento, o seu pai, que era o rei, diz, filho, tu vais ter que achar outro reino para ti, porque a Macedônia será logo pequena demais para ti. E foi isso que aconteceu, né? Porque o Alexandre teve que achar o resto do mundo, porque a Macedônia ficou pequena para ele. Estou fazendo isso porque a mãe do Arthur vai ficar muito feliz, mas é por aí a do Arthur, viu, Cris? O Arthur vai ter que encontrar um reino para ele. Porque esse nó do norte, em Leão, com tudo o que a gente leu até agora, é indicador de alguém que tem um protagonismo importante para se apresentar para o mundo. Né? Então, acompanhem com muito cuidado, muita atenção, e tenho certeza que vocês vão oferecer o melhor, né, para a formação dele, mas ele vai precisar de algum reino para ele, para reinar. Tá bom? Eu acho que essa foi a última, então. Cris, pena que não deu aqui para a gente poder interagir com o vídeo, né? Mas vou encerrando agradecendo que vocês nos viram. Né? Não, eu que agradeço pela tua participação. Obrigado pelas perguntas. São perguntas de alguém atento e observador, como o seu filhote. Então, parabéns. E tenho certeza que vão continuar oferecendo aí todo do melhor para ele. Agradeço muito a Cris e aos demais que já participaram aqui do nosso programa Mercúrio Virgem. E fica o convite para os próximos. Façam contato ali no link da bio. Existe um link para vocês se inscreverem e para virem participar. Tá? E nem te preocupa, Cris, acontece para tu ver como nós, com a inteligência, podemos contornar os problemas técnicos. Todos os problemas a gente dá um jeito e contorna de maneira inteligente. Então, muito obrigado. Nós
voltamos aí. Essa semana tem mais um Mercúrio em Virgem. E aproveitem para vir participar, que estarão ajudando ao programa e estarão aproveitando uma consultoria gratuita ao vivo. Uma excelente semana para vocês. E foi um privilégio ter estado com vocês. Um grande abraço e até amanhã. Amanhã, 12h12. Até mais.